Artigo 38. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será convocado pelo presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 2º. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo quando nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho Fiscal devem, em regra, ser presenciais, admitindo-se excepcionalmente a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Parágrafo 4º. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 5º. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro fiscal dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou não sendo possível que dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho Fiscal. Parágrafo 6º. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Artigo 39. Os membros do Conselho Fiscal deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para o exercício das suas atividades determinados pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e por demais normas que regulamentem a matéria. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a todos os conselheiros fiscais da empresa e às indicações da Embrapa em suas participações minoritárias. Artigo 40. Os requisitos e as vedações exigíveis para o conselheiro fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente na forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do respectivo formulário padronizado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar se os requisitos e vedações estão atendidos por meio da análise da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado e sua respectiva documentação. Artigo 41. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. Parágrafo único. Na hipótese de vacância, o presidente do Conselho Fiscal convocará o respectivo suplente que o substituirá até a eleição do novo titular pela Assembleia Geral. Artigo 42. Compete ao Conselho Fiscal: 1. Fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 2. Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social. 3. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral,
relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão. 4. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências. 5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação e a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. 6. Analisar ao menos trimestralmente o balancete e as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa. 7. Exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa. 8. Examinar o relatório anual das atividades de auditoria interna e o plano anual de atividades de auditoria interna. 9. Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal. 10. Aprovar seu regimento interno e seu plano de trabalho anual. 11. Realizar a autoavaliação anual de desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 12. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros ou quaisquer outros documentos e requisitar informações. 13. Fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. E 14. Fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência à União. Seção 6 do Comitê de Auditoria. Artigo 43. O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Parágrafo único. O Comitê de Auditoria tem autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Artigo 44. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros. Parágrafo 1º. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão com registro no livro de atas. Parágrafo 2º. Os membros do Comitê de Auditoria devem ter conhecimento e experiência profissional em auditoria ou em contabilidade societária. Parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir às suas reuniões. Artigo 45. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria as estabelecidas no artigo 25 da Lei nº 13.303, de 2016, e no artigo 39 do Decreto nº 8.945, de 2016, além das demais normas aplicáveis. Parágrafo 1º. É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria.
Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição. Parágrafo 3º. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de Auditoria serão de 1, 2 e 3 anos, a serem estabelecidos quando de sua eleição. Parágrafo 5º. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior. Parágrafo 6º. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes. Parágrafo 7º. Os membros do Comitê de Auditoria devem preferencialmente ser residentes na localidade da sede da Embrapa. Parágrafo 8º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros. Artigo 46. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais, cujas atas deverão ser encaminhadas aos Conselhos de Administração e Fiscal. Parágrafo 1º. O Comitê deverá apreciar as informações contábeis antes de sua divulgação. Parágrafo 2º. A empresa deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria. Parágrafo 3º. Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo 4º. A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria, observada a transferência de sigilo. Artigo 47. Competirá ao Comitê de Auditoria sem prejuízo de outras competências previstas na legislação. 1. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. 2. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Embrapa. 3. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa. 5. Avaliar e monitorar as posições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a remuneração da administração, b. Utilização de ativos da Embrapa, c. Gastos incorridos em nome da empresa. 6. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações com partes relacionadas e sua divulgação. 7. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e recomendações, registrando se houver as divergências significativas
entre a administração, auditoria independente e o próprio comitê de auditoria em relação às demonstrações financeiras. E 8. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão quando a Embrapa for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 1º. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do plano anual de atividades de auditoria interna. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria Estatutária deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Embrapa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Seção 7 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Artigo 48. A Embrapa deverá dispor de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que visa assessorar os acionistas e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de colegiados. Parágrafo 1º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 membros, sendo integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, sem remuneração adicional, observados os artigos 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração que participarão desse comitê devem ser, em sua maioria, independentes. Artigo 49. Compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. 1. Opinar de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria sob o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. 2. Opinar de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração na indicação de diretores e membros do Comitê de Auditoria. 3. Verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais. 4. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores. 5. Auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento. E 6. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis, a partir do recebimento de formulário padronizado da entidade de administração pública responsável pelas indicações sob pena de aprovação tácita e responsabilização de seus membros, caso se comprove o descumprimento de algum requisito. Parágrafo 2º. As manifestações do Comitê serão deliberadas por maioria de votos, com registros em ata, que deverá ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. Parágrafo 3º. A manifestação do Comitê será encaminhada ao Conselho de Administração, que deverá incluir na proposta da administração para a realização da Assembleia Geral que tenha na ordem do dia a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sua manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos
e vedações legais, regulamentares e estatutárias, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do comitê. Parágrafo 4º. O mesmo procedimento descrito no parágrafo 3º deverá ser observado na eleição de diretores e membros do comitê de auditoria, sendo que a manifestação do Conselho de Administração deverá constar da ata da reunião que tiver como ordem do dia a eleição dos membros destes órgãos. Parágrafo 5º. As atas das reuniões do Conselho de Administração que deliberarem sobre os assuntos acima mencionados deverão ser divulgadas. Parágrafo 6º. Na hipótese de o Comitê de Elegibilidade, Pessoas e Sucessão considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa, apenas o seu extrato será divulgado. Gostou do conteúdo? Curta esse vídeo e siga o canal para mais atualizações.